Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sábado. Os sábados são dedicados a Nossa Senhora e nós queremos colocar a nossa vida sob os cuidados da Mãe. Por isso eu convido você a olhar para a semana que se passou, analisar um pouquinho, ver o que de bom você fez, aquilo que você ficou devendo, poderia ter feito melhor. E assim colocar tudo em oração. O que você colocou e fez de bom, diga: Senhor Deus, que todas as coisas boas que aconteceram ao longo desta semana se repitam na minha vida. E as coisas que eu não fiz bem, as falhas que eu tive, que elas não se repitam. Que eu possa estar mais perto de Ti e da Sua graça. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos cubra com o seu manto sagrado, nos protegendo e nos indicando o caminho, sempre que nos leva a Jesus Cristo. Muito obrigado a você que dedica o seu tempo para a oração e para a meditação da Palavra de Deus. Você que também compartilha com os seus grupos de oração, com seus amigos. Você que há vários anos já vem diariamente meditando a palavra. Eu tenho certeza que você já conseguiu identificar um grande crescimento na sua vida. É a palavra de Deus que nos faz crescer. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 43b até o versículo 45. O texto diz assim: Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto é muito curto, um texto bem breve, onde Jesus fala deste segundo anúncio da paixão, ou ele fala pela segunda vez da paixão. A chave para compreendermos esse texto está nos detalhes. E eu amo meditar a palavra de Deus e observar os detalhes, porque ali mostra a grandeza e ao mesmo tempo esta sutileza, Deus que vai nos falando nas coisas pequenas e ao mesmo tempo nas coisas simples para demonstrar a sua grandeza. Veja, enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos. Você já sabe, é uma grande multidão, é uma multidão que segue a Jesus Cristo. E eles estavam admirados. Muitos seguiam, aderindo ao ensinamento, se tornando um verdadeiro discípulo. Outros seguiam a Jesus por aquilo que ele fazia, os milagres realizados e a facilidade de se comunicar com as pessoas. Então, havia muitos curiosos junto. Algumas pessoas se tornaram discípulos. E ele dirige sua palavra aos discípulos. Veja, não é uma distinção, uma diferenciação. Mas se para os discípulos já estava difícil entender, quem dirá para a grande multidão? Então, Jesus dirige uma palavra para os discípulos, aqueles que já tinham feito as suas escolhas e dito: não, eu quero seguir a esse homem. Porque eles ainda não tinham entendido que aquele homem que falava era o enviado de Deus. E Jesus diz:
prestai bem atenção às palavras que vou dizer. E Jesus é muito direto. Prestai bem atenção. Às vezes nós estamos ouvindo a palavra, mas estamos pensando em outra coisa, ou fazendo outra coisa, ou ouvindo o Evangelho, mexendo no celular, olhando outra coisa na internet. Jesus diz: prestai bem atenção nas palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Ficou claro? Não. Passados 2000 anos, nós ainda temos dificuldades de compreensão. E aí nós olhamos para esses discípulos, imagina a dificuldade que eles tinham. Nós já sabemos tudo o que aconteceu. Mas mesmo assim nós não conseguimos fazer esta assimilação. Como pode Deus enviar o seu Filho, ele só fazer o bem e as pessoas maltratarem este Filho de Deus? No tempo de Jesus, ele foi espancado. Batiam nele, queriam matá-lo. No nosso tempo, nós fazemos a mesma coisa de forma diferente. Toda vez que nós magoamos alguém, ofendemos alguém, agredimos alguém, física ou até mesmo com palavras, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos ferindo o próprio Cristo. Nos escandalizamos com aquilo que fizeram há 2000 anos atrás e não nos escandalizamos com as mesmas agressividades que nós fazemos hoje. Quem sabe de uma forma muito mais velada, de uma forma muito mais sutil, mas com o mesmo poder de destruição. Cabe uma reflexão nossa a partir destas palavras. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo e ainda tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. Eu quero que uma coisa fique muito clara para você. Jesus tem uma missão e ele não abre mão da missão. Ai daquele que segue o mestre que se adapta às vontades dos seus discípulos. Jesus tem uma missão porque a missão dele é a missão do Pai. Os discípulos precisam se adaptar a esta missão. Eu e você somos discípulos de Jesus. Então, não busque uma religião que se adapte aos seus caprichos. Adapte-se aos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Compartilhe a palavra, evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.